Olá, este é o programa Argumento e nós vamos conversar com o senador Messias de Jesus, que está em Roraima, numa diligência da comissão externa que foi criada pelo Senado para acompanhar a situação da comunidade Yanomami e também a retirada dos garimpeiros das terras indígenas. O senador Messias de Jesus está acompanhado nessa missão dos senadores Chico Rodrigues e Dr. Irã, todos os três representantes do estado de Roraima aqui no Senado. Senador Messias de Jesus, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Carla, eu que agradeço a gentileza do convite de poder participar do programa, tirar algumas dúvidas. Gostaria inicialmente de esclarecer que a convite nosso também veio participar desta comissão externa o deputado federal Albuquerque, o deputado federal José Haroldo Catedral e o deputado Duda Ramos, que também são da bancada de Roraima. Tá certo, senador. Eu queria que o senhor contasse para a gente como foi o primeiro dia dessa diligência, onde os senhores estão, como foi esse primeiro dia? Olha, Carla, é o seguinte... Nós chegamos muito cedo na base aérea de Boa Vista, nos reunimos com o ministro da Defesa, José Múcio, com o comandante do Exército Brasileiro, com o comandante da Aeronáutica, com o ministro Silvio dos Direitos Humanos e outras autoridades que compunham a comitiva do governo federal. E, claro, também estávamos acompanhados do governador de Roraima, o governador Antônio Denário. Nós voamos até a localidade, até a comunidade Surucucus, mas infelizmente, em função do tempo muito fechado e em função de não termos teto, nós tivemos que retornar a Boa Vista e essa ida a Surucucus e outras comunidades ficou para outra oportunidade. Mas, no nosso retorno, tivemos uma reunião novamente, por cerca de 2 horas, onde todos os ministros participaram, comandantes das forças participaram e também todos os parlamentares da comissão se pronunciaram e colocamos as nossas dificuldades e o nosso pensamento a respeito disso. É uma crise muito grande, é uma crise enorme, talvez a maior crise que já vivenciamos aqui em Roraima, só uma proporção enorme e o nosso maior medo é que possamos chegar a uma chacina, onde possa haver inúmeras mortes entre os garimpeiros que estão naquela região, porque eles estão querendo sair e não têm condições de sair da região. E é isso que nos incomoda nesse momento, porque eles estão lá sem comida, sem nenhum tipo de alimentação e sem transporte para poder sair da região. É a primeira vez que eu ouço dos garimpeiros, Carla, que eles querem sair da região do garimpo. Essa operação que está acontecendo agora não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu outras vezes, inclusive quando o presidente Collor era o presidente da República. Mas os garimpeiros sempre se escondiam nas matas para não saírem. Agora nós estamos vendo algo totalmente diferente. Os garimpeiros estão nas pistas mais próximas, procurando meios para vir embora. Eles estão pedindo socorro, porque eles não têm mais comida, não têm mais como sobreviverem lá. E fazem caminhadas que a gente chama aqui de varação, de 3, 4, 5 dias varando, sem ter nenhum tipo de alimentação. Inclusive, tem pessoas morrendo de fome nessas varações. Senador, nessas conversas que os senhores tiveram com os representantes das forças de segurança, dos comandantes aí da Aeronáutica, do Exército, o que eles falaram em relação a essa operação de retirada? Já foi possível retirar alguma quantidade de garimpeiros? Qual é a expectativa de retirada, um quantitativo de retirada de garimpeiros? Na realidade, Carla, o governo não está se propondo a tirar nenhum dos garimpeiros. Nós é que hoje trouxemos essa sugestão para que o governo federal, através da Aeronáutica, do Exército, das Forças Armadas, em comum acordo com o governo do Estado, e aí talvez seja necessário um termo de ajustamento de conduta, um acordo feito com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado, para que o governo federal e o governo do Estado
possa adentrar nessa região e retirar de lá os garimpeiros. Eles querem sair, mas não tem como sair. Aliás, todas as formas que eles têm de saírem de lá estão sendo destruídas por alguns membros do governo, Força Nacional, Polícia Federal, segundo informações dos garimpeiros, que canoas estão sendo destruídas, barcos estão sendo destruídos, eles estão chegando a construir jangadas em cima de tambores de 200 litros para poderem vir em cima desses tambores por dentro do rio, porque eles não têm outra alternativa. Nós estamos propondo para eles, porque o espaço aéreo praticamente foi fechado pela aeronáutica, eles abriram agora essa semana, disseram que teria uma semana de prazo para sair, só que o que acontece é que os aviões que estão aqui em Roraima, que poderiam buscar os garimpeiros, estão cobrando muito caro, R$15 mil, 20, 30 gramas de ouro, eles não têm condições de pagar. A maioria dos garimpeiros absoluta que estão lá, eles não têm condições de pagar. Hoje, eu fiz, junto com os demais senadores e o governador, um apelo ao ministro José Múcio para fazer um esclarecimento. Quem está lá não são bandidos, são brasileiros que merecem 100% do nosso respeito. Roraima é a maior testemunha agora, veio da Venezuela para Roraima, segundo dados da Operação Acolhida, mais de 800 mil venezuelanos. E Roraima acolheu bem esses venezuelanos, porque eles estavam buscando comida. O que está acontecendo agora na região do Yanomami, e nós temos que proteger os Yanomamis, somos favoráveis à retirada dos garimpeiros, mas quem está lá são brasileiros. O que é que eu digo? O que é que eu disse ao ministro José Múcio? Os donos do garimpo, de fato, Carla, eles já saíram de lá. Eles não estão lá. Eles foram embora para Boa Vista, para o Amazonas, para o Pará, para outros estados. Quem estão lá são os funcionários do garimpo. São aqueles que foram para lá para trabalhar, para ganhar 1 grama, 2, 10 gramas de ouro para mandar para sustentar a sua família. E esses funcionários, mesmo que na ilegalidade, eles não podem pagar por um crime tão alto de estar buscando alimento para a sua família. O termo de ajuste de conduta que o senhor fala seria uma certa isenção desses crimes para que eles pudessem sair sem necessariamente serem punidos? Seria isso, senador? Na verdade, o governo federal diz que não pode mandar pegar os garimpeiros porque eles estariam usando recursos públicos para fazer algo ilegal, retirar garimpeiros que estão lá ilegalmente. Esse é o posicionamento do governo federal. Então, eles precisam de um termo de compromisso entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado, de que se o governo federal fizer essa ação de retirar de lá os funcionários dos garimpos que lá estão, eles não serão penalizados, o governo não será penalizado por uma ação de improbidade administrativa, por exemplo, um crime de responsabilidade, por terem tirado de lá os garimpeiros. O que nós estamos propondo com relação aos garimpeiros, aos funcionários do garimpo, melhor dizendo, porque nada mais eles são do que funcionários dos verdadeiros donos dos garimpos que estavam lá, nós estamos propondo que eles, ao se apresentarem para virem voluntariamente, eles não sejam perseguidos juridicamente, não tenham uma persecução criminal para que eles sejam punidos, porque eles estão se apresentando voluntariamente para serem retirados de lá. E, inclusive, nós estamos propondo ao governo federal uma espécie de auxílio por 3 meses, 6 meses, aos funcionários dos garimpos que se manifestarem voluntariamente para saírem e que se comprometerem de não retornarem mais ao garimpo. Essas propostas que a nossa comissão do Senado, depois de ouvirmos o presidente Pacheco, depois de ouvirmos os advogados do Senado, e é esse o consenso que nós entendemos para que isso não venha a se tornar um mal maior para mais de 20 mil homens e mulheres que estão dentro dessas áreas. Eles não foram lá propositalmente para cometer um crime, eles foram em busca de alimento para a sua família.
Senador, essa proposta do benefício, do auxílio, ela não repercutiu muito bem em alguns setores, inclusive nos meios políticos também. Alguns parlamentares questionaram isso, porque alegam que o garimpo em terras indígenas é ilegal, que houve crimes ambientais, houve crimes de violência, inclusive, contra a comunidade Yanomami. Então, dar um auxílio para pessoas que cometeram crime seria não seria o adequado. Como que o senhor rebate essas críticas? Eu rebato dizendo o seguinte, quem cometeu o crime são os donos das máquinas, são os donos do garimpo. O funcionário, ele estava lá trabalhando para sustentar a sua família, ele é um brasileiro como qualquer um outro. Ele é um brasileiro como eu, como você e como qualquer cidadão que está nos assistindo nesse momento. Ele precisa do amparo do governo federal. Nós estamos apoiando venezuelanos. O governo brasileiro está dando auxílio para venezuelanos. Por quê? Porque eles não têm condições de sobreviver no estado deles. Por que nós não vamos estender a mão para brasileiros que estavam buscando comida para eles e para suas famílias? Quer punir? Vamos punir os donos dos garimpos. Vamos punir os donos dos garimpos. É como se o Ministério... O senhor acha possível chegar até esses donos? Eu não tenho dúvida de que a Polícia Federal, de as Forças Armadas sabem com absoluta convicção quem são os donos dos garimpos, como eles foram para lá, onde eles moram. Eu tenho absoluta convicção disso. Eu não tenho dúvida de que, se eles quiserem, eles chegarão aí, de forma muito clara. Agora, penalizar o pequeno, o funcionário, aquele que estava buscando para ganhar o pão, é complicado. É como se o Ministério do Trabalho recebesse uma denúncia de trabalho escravo, chegasse na fazenda, não encontra o fazendeiro e vai punir o funcionário que estava lá trabalhando de forma escrava. Não é justo isso. Senador, só para a gente finalizar, que o nosso tempo já está acabando, eu queria perguntar para o senhor duas coisas. Quando que os senhores devem voltar à base de Surucucu e em relação aos indígenas, o que os senhores pretendem? O senhor pretende conversar com os representantes, com os próprios indígenas? Nós temos tido essas conversas constantemente, Carla, até porque essa não é a primeira vez que isso acontece na região Yanomami. Operações como essa que está acontecendo agora já aconteceram várias vezes há muitos e muitos anos atrás. Isso são há décadas que acontece esse problema. E se não tiver cuidado, e essa é a nossa preocupação, porque se o governo federal não tiver cuidado, esses garimpeiros que vão sair de lá, vão vir para Boa Vista, para o Amazonas, para o Pará, procurar emprego e não encontrar, eles terminam voltando para essa área, porque é a única forma que eles vão encontrar para sobreviver. Quando o dono do garimpo disser que lá voltou a ficar tranquilo e que eles podem voltar para lá, eles vão terminar voltando porque eles não encontraram uma outra forma de sustentar suas famílias fora do garimpo. Então, tem que cortar o mal pela raiz. Chamar... quem tem que ser, de fato, pagar, como se diz aqui no norte, pagar o pato, é o dono do garimpo. O funcionário do garimpo, ele tem que ser recebido pelo governo, receber a mão amiga do governo e o governo oferecer a ele propostas para que ele possa não retornar mais àquele garimpo, porque sabe que ele é ilegal. Já tem ideia de quando voltam à base de Surucucu? Nós estamos na expectativa, fomos informados hoje, de que na próxima semana o ministro Wellington Dias pôde retornar, pôde vir a Roraima, ficar 2 dias aqui, e nós não queremos ir em nenhuma dessas bases sem estar acompanhado pelas autoridades do governo federal. Não queremos ir só nós, senadores, nós queremos ir sempre acompanhado de um ministro, de um comandante das forças, de alguém do governo federal que possa falar pelo governo federal, para que não exista só a opinião da comissão externa do Senado Federal. Nós queremos que todos possam participar. Hoje, depois de nossa reunião aqui, eu acredito que ficou muito claro qual era o nosso pensamento. Vamos sim defender, vamos sim buscar meios e mecanismos para ajudar os Yanomamis. E é essa a nossa obrigação, a obrigação de todas. Mas não pode só ser por um período. Não pode fazer isso agora para o mundo ver, durante 2, 3 meses, e depois abandonar lá os Yanomamis, que vão continuar lá
precisando de comida, precisando se alimentar. Hoje nós verificamos, inclusive, só para você ter uma ideia, mesmo lá de cima da aeronave, a gente percebe que existe garimpos ao lado das comunidades indígenas, o que significa que as comunidades indígenas, muitas delas, apoiam os garimpeiros. Mas mesmo com o apoio das comunidades indígenas, os garimpeiros querem sair de lá. Os garimpeiros que eu digo são os mineradores, ou o funcionário do garimpo. Porque o dono do garimpo mesmo, o dono da mina, ele já saiu de lá. Ele não está lá, ele não será encontrado, a não ser que a Polícia Federal e as Forças Armadas queiram. Tá certo, senador. Quero agradecer a sua participação aqui e um bom trabalho aí para toda a comissão. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Peço desculpas aqui pela internet, parece que não está muito boa a nossa internet, mas eu fico muito feliz de poder participar e estou sempre à disposição. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br, e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.